Olá, minhas amigas e meus amigos, semana terminando e hora de ler para vocês, com comentários nas entrelinhas, o meu artigo que saiu durante essa semana em 38 jornais. A gente está numa época de volta da verdade da pandemia, né? Em que a gente descobre que aqueles que chamavam os outros de negacionistas é que eram os negacionistas, né? Essa semana eu vi uma declaração lá nos Estados Unidos, o sujeito dizendo assim, né, como é que a gente ia deixar que um negócio de 200 bilhões de dólares fosse prejudicado por um remedinho barato como a ivermectina e a hidroxicloroquina, né? Se referia às vacinas experimentais, né? Hoje não tem mais a censura, a gente está falando, mas as pessoas apavoradas foram apavoradas de propósito para não pensarem, porque paralisa os neurônios, né? Aquele superego que é o nosso crítico, será que estão me tapeando? É eliminado. Então, agora, de novo, né, eu percebo, e pus isso no artigo, o que estão fazendo, né? Aqueles filmes de ficção científica que a gente viu durante muito tempo, de domínio de uns pelos outros, né? É que está lá no George Orwell, de 1984, está na Revolução dos Bichos, está naquela história do H.G. Wells, né, que é a Máquina do Tempo também, né? Está acontecendo hoje. Esses escritores ingleses foram profetas, né? Então eu vou ler para vocês, né, o artigo antes, lembrar que se você ainda não se inscreveu, junte-se a nós. E vamos em frente, né? E ao final não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Então vou ler para vocês. O título é Neurônios Algemados. A Nicarágua de Daniel Ortega acaba de suspender relações com o Vaticano porque o Papa comparou o regime de Ortega com o comunismo soviético e o nazismo de Hitler. Ditaduras grosseiras, postou o Papa Francisco, sugerindo desequilíbrio de Ortega. Imediatamente, o ditador mandou fechar a Nunciatura Apostólica. Nunciatura Apostólica é o outro nome de embaixada do Estado do Vaticano, ou da Santa Sé. A nota oficial nicaragüense, anunciando a suspensão, usou palavras conhecidas por aqui. Aspas. Terrorismo golpista que divulga notícias falsas. Fecha aspas. Vocês já ouviram muito isso aqui, né? Terrorismo golpista, fake news. Né? Quando querem calar uma informação e não tem argumento para se contrapor a ela, usam adjetivos ou até interjeições. Se proteja disso. Porque quando a gente discorda de alguém, a gente tem que ter os argumentos para demonstrar a discordância. E não adjetivar, isso é ruim, isso é feio, isso é azul, eu não gosto do azul. Isso não é argumento, né? Pior ainda é quando se usam palavrões, né? Isso não é argumento, não adianta nada. Na escalada totalitária, a primeira liberdade que Ortega suprimiu foi a de expressão, antes de tirar as outras liberdades. Assim fizeram Stalin e Hitler. Assim fazem todos os regimes totalitários. Pode olhar por aí. China, Irã, Venezuela, Cuba. Tem mais um. Tem algumas outras ditaduras por aí. A primeira é liberdade de expressão. Depois as outras. Os nossos constituintes de 1988, marcados pelo AI-5, trataram de preservar a liberdade de expressão. Eu lembro que Nelson Jobim, que foi presidente supremo, que foi ministro da Justiça e que foi constituinte, e que foi o arrumador da Constituição,
me disse: eu tenho consciência que há a síndrome do preso político e com isso vai haver muita proteção a presos políticos. Meu Deus, como está atual, né? Só que proteção não, né? Nelson Jobim aí, como deve estar vendo tudo isso, hein? Ele deve estar acompanhando. Bom, vamos em frente. Na cláusula pétrea, que é o artigo 5º, está o inciso 4º, que estabelece: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O artigo 220, que trata da comunicação social, garante que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Aí está implícito qualquer plataforma também, né? Qualquer forma. Naquele tempo não havia essa linguagem informática lá na Assembleia Constituinte. A seguir, o parágrafo 2º do artigo 220 veda qualquer tipo de censura política, ideológica e artística. Gente, isso é a liberdade, é a democracia. Agora, eu pergunto aqui, né, porque eu estou lendo o óbvio, algo que é de 1988 e deveria estar sendo praticado hoje. Eu pergunto aqui, por que insistir com esse óbvio que é o respeito à Constituição? Aí eu respondo, porque ela não está sendo respeitada. É preciso esfregar a Constituição na cara de quem censura e na cara de quem se omite da obrigação de denunciar o desrespeito. Quando eu comecei no Jornal do Brasil, em 1971, a gente denunciava desrespeitos às liberdades. E o governo que se virasse para censurar, porque estava vigente a censura que depois foi revogada no governo Geisel. Teríamos um regime de liberdade de expressão, portanto democrático, se a Constituição fosse praticada. Mas muita gente defende sua própria liberdade de expressão, mas não a de quem discordam. Carregam ideias totalitárias, pelas quais as pessoas são livres para pensar, desde que pensem como se lhes impõe. São censores a policiar seus concidadãos. Eu lembro de reportagens durante a pandemia. Assim agem Hitler, Stalin e totalitários políticos e religiosos de todos os tempos. Isso já foi questão de vida ou morte. Durante a pandemia, censuraram informações que poderiam salvar milhares de vítimas. No nosso país graçam modismos disfarçados de libertadores, que na realidade são liberticidas. Quem já leu o 1984 de George Orwell identifica bem essa ditadura que começa com o controle da expressão do pensamento e pretende desembocar em outra revolução dos bichos. Já existe até um virtual Ministério do Pensamento, impondo e criando palavras e conceitos, ainda que contrariem a lógica e o conhecimento científico. A justiça e o mérito são sacrificados ante verdades inventadas.
E quem expõe o ridículo dessas teses é denunciado como infectado por alguma neofobia. As pessoas estão sendo de tal forma patrulhadas que têm medo de resistir e mostrar que não querem ser enganadas. Se encolhem com medo da opressão. Gente, eu vou lembrar de novo o poema do brasileiro santista, No Caminho com Mayakovsky, né? A pessoa não reage, no primeiro dia invadem um canteiro, esmagam nossas flores, depois matam o nosso cachorro, e na hora que a gente quer falar, já levaram a nossa voz, já tiraram a voz da nossa garganta. É um processo em que a opinião está sendo criminalizada para formar seres acríticos e inermes, ou seja, incapazes de criticar, desarmados. Até quem faz a propaganda disso acabará sem liberdade para decidir como fazer a propaganda. Quando esse acólito da seita perceber que foi usado, já será tarde. O regime já passou da fase primária de dominar a liberdade de expressão e já terá controlado as liberdades de ir e vir, de se relacionar e, sobretudo, de pensar. Então vai ser tarde. Já não serão livres, porque seus neurônios já terão sido algemados. De Brasília, Alexandre Garcia.